changed from the moment I met you. Agora nessa aula nós vamos falar sobre o grande segredo da boa convivência. E até aqui você já sabe que a grande tarefa do casal é aprender a conviver em paz, apesar das diferenças, porque você também já aprendeu que tentar afastar e extinguir as diferenças é extremamente prejudicial para o relacionamento de casal, porque isso fere a essência do outro, ou tentar ser o espelho do seu homem para que a relação tenha mais harmonia também é extremamente prejudicial, porque isso fere a sua essência. Então não tem outra saída a não ser conseguir conviver em paz apesar das diferenças. Então, o ponto inicial para que haja paz na convivência é realmente entender que fazer ajustes é diferente de se transformar em outra coisa, diferente daquilo que você é na sua essência. Ajudar seu homem a fazer ajustes é bem diferente de querer transformá-lo em outro homem. Aquele homem da novela, aquele homem que a sua amiga disse que conheceu, enfim. Então, o que nós vamos falar daqui por diante diz respeito a ajustes, porque ajuste, todo mundo que entrou num relacionamento de casal tem que estar disposto a fazer. A única fase da vida em que a gente é muito resistente aos ajustes é quando a gente é muito bebê e a gente não compreende aquilo que o nosso pai ou aquilo que a nossa mãe está tentando nos colocar em termos de limites, de moldes. Lá na infância, resistência aos ajustes é totalmente natural. As birras, muitas vezes, são reações a essas tentativas de moldagem, né? Daquela criança, daquele bebê. Mas na fase adulta a gente tem que saber reconhecer que é importante a gente estar aberto aos ajustes e o que a gente pode fazer com o nosso homem é ajudá-lo a fazer essas pequenas mudanças no seu comportamento, mas jamais aceitar ser transformado em algo que não é e jamais querer transformar o outro naquilo que ele não é. Outra coisa importantíssima para início desse movimento de ter uma boa convivência é conseguir enxergar a beleza nas diferenças ao invés de amaldiçoá-las. Enquanto as pessoas não estiverem dispostas a trazer a diferença para dentro do relacionamento e parar de querer retirá-la, né, como se ela fosse a grande vilã, os casais não vão realmente conseguir ter harmonia. Então lembre-se, a diferença não é para ficar atrapalhando e afastando você e seu marido. Ela vai permanecer no campo do relacionamento, mas ela tem o seu devido lugar e ela é respeitosa, principalmente quando nós olhamos para ela e conseguimos enxergar a sua função e a sua beleza. Então, imagina comigo, agora no relacionamento, no dia a dia, né, que um de vocês é muito prático e o outro é mais emocional. O outro vai mais para o campo da emoção e o outro é mais direto, encontra a solução, retira aquele que é mais emocional da emoção que está fazendo com que fique tudo muito confuso. Imagina o equilíbrio que isso pode trazer para o relacionamento. Mas o que as pessoas fazem? Elas acham extremamente ruim estar convivendo com alguém diferente. Então, se eu sou muito emocional, eu gostaria que o meu marido se emocionasse e entrasse nas emoções junto comigo. O que viraria se os dois fossem emocionais quando, de repente, o filho engasga, o filho sofre uma agressão na escola? Imagina os dois entrarem na emoção. Diferentemente de um casal onde um consegue tirar o outro da emoção, ou o casal que perde um bebezinho e aí aquele que é prático acha que, então perdeu, vamos fazer de novo. E o outro que é mais emocional chama esse parceiro para elaborar o luto juntos. Afinal de contas, o que faleceu foi um filho. Um aborto não é a perda de um bem material. É a perda de algo que resultou, né, do amor e do encontro sexual dos dois. Então, aquele que é emocional chama o outro para vivenciar o luto.
Aí esse luto estenderia-se, né, por anos a fio se não fosse aquele que é mais prático e que chama de novo para a realidade, para sair daquela emoção. Então, olha a beleza que existe no fato de serem diferentes. Imagina que um de vocês é mais econômico e o outro mais gastador. Imagina o equilíbrio nas finanças que o casamento de vocês pode ter se vocês são diferentes nesse aspecto. Imagina agora vocês dois sendo muito gastadores, inconsequentes com o dinheiro de vocês, ou sendo muito econômicos. Tudo é para guardar. Não tem um aí que sempre fica, né, botando pilha para fazer uma viagem, para comprar uma coisa bacana para o casal desfrutar. Mais uma vez, a beleza das diferenças. E aí a gente pode ir para a questão da organização, né? Quando um é metódico demais a ponto de se tornar refém da organização, da arrumação, e o outro consegue mostrar que tudo bem, de vez em quando deixar uma louça suja, uma toalha fora do lugar, um chão por limpar, para poder ir para uma praça passear, tomar um sorvete, participar de uma reunião de amigos que vai acontecer agora de última hora, sem aviso prévio. Tudo isso gerando o equilíbrio justamente por serem diferentes. Outro ponto, imagina que um é mais religioso do que o outro. E aí, imagina como esse outro que não tem uma prática religiosa pode se sentir estimulado para passar a ter uma prática religiosa, para trabalhar a sua vida espiritual. Imagina que o outro é workaholic, ou seja, ele é fascinado em trabalho. E aí o outro, ao invés de ficar criticando e ficar com preguiça daquela trabalheira toda que o outro tem, começa a se sentir mais estimulado para ter o próprio negócio ou para se desenvolver mais dentro da empresa onde já trabalha, justamente porque vê o outro se destacando e gostando daquilo que faz. Então, se a gente souber olhar para a beleza das diferenças, a gente para imediatamente de amaldiçoá-las e a gente começa a perceber o que a diferença do nosso homem e o que a nossa diferença pode trazer de bom para a vida um do outro, para que a gente possa crescer. Outro ponto importante é saber que os sistemas familiares, eles são muito diferentes, então o fato de ele ter vindo de um sistema diferente do meu pode enriquecer muito, me enriquecer em termos de cultura, se ele vem de uma cultura diferente. Então, se ele é libanês, eu posso conhecer como é que as mulheres árabes casadas, né, libanesas, como é que as mulheres libanesas, como é que elas agem, como é que os homens lá daquele país, lá daquele povoado, lá daquela terra, têm por hábitos quando são casados. Então, a gente começa a se enriquecer a partir das diferenças quando a gente está disposto a olhar para elas com amor e com respeito. Então, a partir do momento que você começa a ter essa postura de olhar para a beleza que existe na diferença de vocês dois, entre vocês dois, 4 coisas muito importantes começam a acontecer imediatamente dentro do seu casamento que levam à boa convivência. Vamos lá. Primeiro ponto. Olhando para a beleza das diferenças, você desiste de ficar transformando seu marido. Fato. Você começa muito pelo contrário, a aprender com as diferenças de vocês e permitir que as diferenças ajudem um e outro a se transformarem em uma pessoa melhor. E você também, nesse momento, para de aceitar a perda da personalidade. Ou seja, se o seu marido tem um movimento tendencioso a fazer com que você perca a sua identidade, nesse momento, olhando para a beleza das diferenças, você vai mostrar para ele que isso não é legal e que você vai se conservar com a sua essência e você vai fazer pequenos ajustes, sim, para que haja uma boa convivência, mas não a ponto de perder a sua personalidade, a sua identidade. Outra coisa que acontece dentro do seu casamento, quando você concorda com as diferenças, é que você então aprende a apreciar o outro, mesmo que ele haja diferente do que você gostaria que ele agisse. Então a gente para de condicionar o nosso amor e o nosso apreço ao nosso parceiro ao fato de ele estar agindo da forma como eu gostaria. Porque tem muita mulher que é assim, se o homem age como ela gostaria, ok, então eu aprecio o parceiro.
Se ele age diferente, então eu não aprecio. Então ela fica nesse movimento de apreciar e não apreciar 200 vezes por mês. E isso vai cansando essa mulher. A gente tem que apreciar o nosso parceiro pelo que ele é, e quando ele fizer algo que a gente não, que realmente coloca a nossa relação em risco, então aí sim nós temos que intervir. Mas do contrário, se ele faz algo diferente porque é natural do homem, ou porque é natural dele fazer assim, ou da cultura, ele é japonês e aí ele tem tendência a fazer algo que em geral os homens japoneses fazem, então eu paro de ficar denegrindo esse homem pelo fato de ele estar fazendo coisas que são um pouco diferentes daquilo que eu imaginava para mim dentro do casamento, ok? Então isso ajuda a nutrir e manter o apreço pelo seu homem. O terceiro ponto é que nós não vemos mais como uma ameaça as diferenças de personalidade que nós temos, os ritmos diferentes. Então o fato de um gostar de dormir mais cedo, o outro gostar de dormir mais tarde, a gente para de ver isso como uma ameaça para o casamento e a gente começa a ver que ok, é o jeito do outro e que eu posso inclusive ganhar muito com isso. Vou dar um exemplo pessoal. Essa questão de ritmo na minha casa, no meu casamento, é extremamente diferente. Eu sou muito diurna e meu marido é noturno. Então eu realmente prefiro o dia e ele à noite, ele dorme tarde, ele demora a ter sono e por conta disso ele gosta de acordar mais tarde. E aí, como ele acorda mais tarde, então ele realmente vai dar sono bem mais tarde. Já eu não, eu gosto de acordar bem cedo. Realmente por volta das 4h30, 5 horas da manhã, eu gosto de acordar nesse horário, gosto de ter o meu tempo antes de todo mundo acordar para fazer meus rituais de leitura, de oração, meditação, para poder preparar o café da manhã, a mala do bebê para ir para a escolinha. Eu realmente funciono mais pela manhã. Meu marido, por exemplo, ele sempre diz, né, por que é que você não prepara a malinha da escolinha à noite? Só que à noite, geralmente eu estou esgotada e à noite eu quero evitar tarefas. À noite eu tendo a delegar, a procrastinar. Tudo que me for possível procrastinar e às vezes até o que não era possível eu acabo procrastinando. Porque realmente, por ter acordado muito cedo, a minha bateria se esgota, né, muito cedo também. Então eu não sou noturna e o meu marido é noturno. Pensa no quanto eu tentei, no quanto eu me esforcei para o meu marido levantar cedo comigo e a gente fazer uma caminhada e a gente tomar café da manhã juntos, naquele ideal, né, de mesa, do café da manhã, margarina, e eu vi que não ia funcionar. Depois de muito sofrer internamente por ver que eu sempre tomava café sozinha, fazia minha oração sozinha, acordava, ficava um tempão sozinha em casa até todo mundo começar a acordar. Hoje eu já começo a achar uma bênção que seja assim, porque realmente, enquanto eles estão dormindo, eu tenho muito tempo, com muita disposição e energia para fazer as minhas coisas. Então, se eu tiver que tomar café, se a fome bater antes de ele acordar, tudo bem, ele já sabe que às vezes não dá para segurar a onda e eu tomo café antes dele. Às vezes eu dou uma esticadinha ali, espero um pouquinho mais para que a gente tome o café junto. E a gente para de romantizar. Não é isso que vai transformar nosso relacionamento em um relacionamento fraco. Muito pelo contrário, se a gente começar a ver vantagem nas diferenças. Então, a gente para de achar que é uma ameaça o fato de um pensar de um jeito e o outro pensar de outro, ter um partido político e o outro, né? Algumas coisas a gente vai evitar entrar em discussão para não ter atrito e outras coisas a gente vai ajeitar, né? Fazer uma misturinha boa daquilo ali para servir de crescimento para os dois, inclusive para os filhos. Então a diferença de humor, etc., não tem mais o porquê ficar se preocupando com diferenças. Aí, o quarto ponto é muito importante. Se a gente economizou energia nesses 3 pontos, agora a gente vai guardar nossa energia para repreender e para dizer que aquele comportamento que ele tem está realmente nos prejudicando e que tem que ter uma mudança, somente se for um comportamento que coloque em risco a relação.
Então, o que acontece? Se a gente poupou energia nos 3 pontos anteriores, nós então podemos guardar a nossa energia para esse 4º ponto, que é fundamental, que é repreender apenas quando os comportamentos dele colocarem em risco a nossa relação. Então, se eles têm uma postura diferente da nossa e essa postura coloca em risco o nosso casamento, por exemplo, ele acha que traição é algo que não coloca em risco a relação, só que coloca sim. Aí nós temos que intervir, aí é uma diferença de pensamento que nós não podemos deixar atuar dentro do nosso relacionamento. Mas perceba, aí a gente deixou para intervir e falar de mudança somente quando era algo totalmente relevante e necessário. Ok? É uma diferença muito grande do que ficar todo dia pedindo o marido para mudar, o jeito de abrir a porta da geladeira, o jeito de guardar as coisas dentro do armário, o jeito de cuidar do bebê, enfim. A gente começa a ter então uma boa convivência baseando nesse respeito às diferenças. É claro que na nossa fantasia o ideal é nos relacionarmos com alguém que seja o nosso espelho. Então, na nossa fantasia a gente busca isso sim, não adianta a gente mentir e dizer que não. Porque, obviamente, daria muito menos trabalho. Mas o que a gente às vezes não para pensar é que uma relação com alguém extremamente parecido conosco nos enriqueceria muito menos, nos transformaria muito menos em um ser humano melhor. Então, a convivência com alguém diferente, como você já viu em vários exemplos dados aqui nessa aula, pode transformar você em um ser humano muito mais rico, muito mais maduro, e a mesma coisa pode acontecer com o seu parceiro pelo fato de ele estar convivendo com alguém diferente dele. Então, eu quero que você se lembre nesse esqueminha aqui. Lembre-se que vocês vieram de sistemas diferentes. Além disso, vocês são diferentes na essência, ele masculino, você feminina. Então, além das diferenças de sistema, diferença na energia de base. Então, somente tendo compreensão sobre essas diferenças é que vocês vão conseguir alcançar a paz. Aqui nesse resuminho nesse esqueminha está o resuminho do que a gente vem falando nessas últimas aulas. Então, quer o segredo da boa convivência? Guarde isso daqui. Compreensão às diferenças, ao que somos, ao que trazemos na nossa bagagem de vida, e a partir dessa compreensão nós realmente teremos paz. E aí, para finalizar essa aula, quero te dizer que também é importante você se lembrar que quem está fazendo o treinamento é você. Então, são enormes as chances de você passar a respeitar o seu homem do jeitinho que ele é, apesar das diferenças. Mas são baixas as chances de ele passar a te respeitar pelo que você é a princípio. Então, aqui você tem que estar ciente disso. Você vai começar a ser muito mais tolerante com as diferenças e talvez ele não, num primeiro momento. Depois, isso tende a virar uma regra dentro do relacionamento de vocês. Respeitar as diferenças começa a ser algo muito natural. Só que é importante você saber que quem está começando a instalar isso dentro da relação é você. Então, você tem que ser muito paciente quando, porventura, você for paciente com as diferenças dele no café da manhã e logo no almoço ele já está cobrando de você mudança em relação a algum comportamento seu. Então, a mudança começa em você, com você olhando de forma amorosa para as diferenças, agindo com inteligência e muita sagacidade, muita expertise para quando as diferenças da sua parte pesarem, né, no seu homem e ele vier com cobrança. Quando, porventura, ele mostrar que não está concordando com o seu jeito de ser. Aqui eu coloquei um exemplo que pode ser muito polêmico para as mulheres que acham que dentro do relacionamento ela tem que ser ela tem que usar o que ela quiser, ela tem que fazer o que ela bem entender da vida dela, porque ela não deve satisfação para o seu homem. E eu coloquei esse exemplo, foi muito proposital, poderia ter colocado inúmeros outros exemplos, e eu optei por colocar esse aqui, porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que nessa vida de casada,
a gente tem que fazer concessão. A gente não pode entrar para o casamento, para a vida de um homem que tem outro jeito de funcionar e achar que o jeitinho que eu fizer, 100% do que eu fizer, vai valer e ele não tem o direito de pedir nada e que mudar algumas coisas em mim é mostrar para ele que eu sou submissa. Isso daí não dá para seguir. Então, o exemplo que eu dei aqui de uma mulher inteligente e sagaz é exatamente o exemplo de uma mulher que, se o marido implica com as roupas que ela usa para ir para a academia, ou uma peça em especial, sabe aquela legging branca que fica muito marcada, né, que desenha muito o corpo dela, ou que fica transparente, se aquela legging branca incomoda o seu marido quando você vai treinar, o que custa com muita inteligência, sagacidade, você trocar a sua roupa, colocar uma roupa que talvez fique tão bem quanto aquela legging branca, mas que não provoca nele toda aquela, né, aquela ciumeira danada. O que você não pode deixar é de malhar. Então tem muita mulher que fica perdida, tipo, até onde eu devo mudar, abrir mão? Você pode abrir mão de uma peça de roupa que seu marido acha que fica muito extravagante, que você fica muito exposta, uma roupa que às vezes enquanto você era solteira você usava, tudo bem, e parar de usar aquela peça de roupa não vai significar perda de identidade, porque você não é aquela peça de roupa. O que você não pode deixar é o negócio tomar uma proporção muito grande. Então, hoje ele pede para você mudar essa roupa, amanhã ele pede para você parar de malhar, daqui a pouco ele pede você para parar de trabalhar. Aí, obviamente que não, mas a distância entre uma coisa e outra é muito grande. Então, use a sua inteligência, a sua sagacidade. Se porventura o seu homem ainda tem uma tentativa explícita e muito forte de mudar o seu jeito de ser. Tá? Enquanto ele não muda, enquanto ele não aceita você do jeitinho que você é, enquanto ele não aprende a importância de ter esse comportamento, vai você concordando com o jeitinho dele de ser, pare de querer transformá-lo naquilo que ele não é e vamos focar em ajustes. E agora, na próxima aula, nós já vamos entrar na terceira e penúltima parte do degrau 4 e nessa parte, terceira parte, nós vamos falar muito sobre detalhes mesmo da rotina. Então, diferenças de religião, diferenças na sexualidade, diferenças em finanças, forma de lidar com as tarefas do dia a dia. Então, você vai entrar agora numa parte do curso bastante focada nas questões práticas do dia a dia. Tenho certeza que também vai te ajudar bastante a lidar com esse desejo e com a prática da boa convivência dentro do seu relacionamento de casal.